Olá, eu sou o Fábio Cunha e hoje eu vou falar sobre um assunto que nos intriga muito sempre que tem algum evento como os Jogos Olímpicos ou Jogos Pan-Americanos. Por que que os atletas e as equipes brasileiras, sempre que chegam como favoritos, campeões mundiais, primeiros do ranking, na hora da competição, na hora da decisão, acabam ficando aquém do esperado? Será uma instabilidade emocional? Essa é a dúvida que fica quando a gente pensa sobre esse assunto. Porque nós temos visto aí alguns exemplos nos jogos, ao longo dos Jogos Olímpicos, no vôlei, no futebol, em outras modalidades, talvez que a gente não tenha tanta tradição, mas assim, os atletas são campeões mundiais e na hora que chega numa partida decisiva, às vezes não antes, bem antes da disputa da medalha, e o Brasil perde para uma equipe ou para um outro atleta que não é tão bem ranqueado ou não tem a mesma tradição. O que será que acontece com os atletas brasileiros que eles acabam ficando pelo caminho e não chegam na disputa? É a característica do nosso povo, é a falta de preparo, né? Fica uma dúvida muito grande em todas as pessoas que trabalham com esporte e também os torcedores, por que que os atletas brasileiros e as equipes brasileiras param aí no percurso para conquistar uma medalha. A gente tem um país muito grande, mas nós não somos uma potência olímpica. Vários países com uma população muito menor que a nossa, com uma economia muito menor que a nossa, ficam à nossa frente no quadro de medalhas. Então, o que será que acontece? Hoje, algumas modalidades esportivas têm uma estrutura muito grande. O voleibol, por exemplo, com preparadores físicos, fisiologistas, fisioterapeutas, psicólogos. E por que que o Brasil chega como amplo favorito e não ganha? E eu não estou falando ali dos 4, 5 equipes que de repente estão no mesmo nível e uma, claro, vai ficar em primeiro, uma em segundo, um terceiro, e não estou falando disso, mas estou falando assim, o Brasil perde às vezes para uma equipe que não estava nem cotada para chegar entre as primeiras. Então não é que na disputa da medalha de ouro o Brasil perde e fica com a medalha de prata, porque isso acontece, Você tem ali, como eu falei, 4, 5 equipes que estão no mesmo patamar. Mas por que que acontece isso daí? Então a gente tem que analisar, fazer uma análise bem ampla para poder descobrir por que que o atleta brasileiro, muitas vezes, quando é favorito, ele não ganha. E difícil você ver outros atletas de outros países, Estados Unidos, alguns europeus, que quando são favoritos, ou japoneses, quando são favoritos, chegam e ganham. Ou como eu falei, chega ali para disputar, ganha a medalha de prata ou a medalha de bronze. E o Brasil às vezes fica em oitavo, em sétimo lugar, quando era favorito para estar em primeiro ou segundo lugar. Então nós temos que analisar isso com calma e pensar todo esse trabalho aí, como ele é feito, desde a formação de base até o alto rendimento. Porque eu acredito que o preparo psicológico ele é fundamental nesse trabalho. Porque algumas modalidades, hoje o Brasil no voleibol, por exemplo, tá muitos anos aí no topo, então tá sempre brigando, no futebol também, mas outras modalidades a gente tem um expoente que aparece aqui e ali, ganha uma medalha e depois some. Nós temos algumas modalidades aí que o Brasil chegou, ganhou uma medalha de ouro e nunca mais ninguém chegou nem perto. No atletismo, na vela ou no próprio judô. Então são modalidades que às vezes chegam, ganham uma medalha e depois fica quem? O atleta depois não consegue mais nada, assim a nível olímpico eu estou dizendo, às vezes ganha campeonatos mundiais, claro que isso é extremamente importante, mas por que nós não conseguimos manter uma tradição de estar sempre chegando à conquista de medalhas em determinadas modalidades? Por que que isso acontece? Então eu acho que o trabalho de base é um trabalho psicológico, trabalho de acompanhamento, desenvolvimento desde os jovens atletas até chegar no alto rendimento tem que ser feito. Então não adianta a gente ter um trabalho técnico, tático, físico, bem elaborado,
hoje bem moderno, mas a gente não consegue chegar a isso na parte psicológica. Então eu acredito que esse preparo psicológico ele tem que estar sempre presente para que a gente possa tentar aliviar, vamos dizer assim, essa instabilidade emocional dos atletas brasileiros, para que a gente possa estar sempre brigando pelas medalhas de ouro, ou no mínimo chegar no pódio, mas que a gente não passe por situações de ser amplo favorito e perder para uma equipe que não estava muito bem ranqueada, ou para outros atletas que não estão muito bem ranqueados. Então eu falo, uma coisa é você perder para aqueles favoritos também, outra coisa é você ficar pelo caminho aí e bem longe da medalha, como nós vimos alguns exemplos aí nessas Olimpíadas do Rio, que o Brasil era amplo favorito em algumas modalidades e ficou pelo caminho, ficou até longe da disputa da medalha. Então nós temos que analisar friamente, usar esses jogos para analisar friamente e ver aonde nós estamos pecando e ter uma mudança definitiva. Porque todos os Jogos Olímpicos acontece a mesma coisa. O Brasil chega lá com a expectativa de 5, 6 medalhas de ouro e ganha 2, 3. Chega lá com a expectativa de ganhar 20 medalhas e ganha 10. Só que também tem que pensar o outro lado. Se vai fazer um trabalho psicológico, isso tem que ser feito a médio e longo prazo. Não adianta nas vésperas de uma Olimpíada, contratei um psicólogo, vamos fazer uma coisa aqui. Não, isso não adianta. Esse trabalho tem que ser de médio e longo prazo. Nós temos que fazer o trabalho psicológico assim como é feito o trabalho técnico, tático e físico. Dia a dia, durante o ciclo olímpico, nós vamos preparar para daqui 4 anos. Então nós vamos começar agora, fazer todo o trabalho de base, de repente os clubes tem que ter, as equipes tem que ter um psicólogo para poder ajudar todo o trabalho de base, as categorias de base, as crianças, os jovens, até o alto rendimento. E não chegar numa Olimpíada 1 mês antes, 2, 3 meses antes, contrata um psicólogo para fazer, porque aí não vai resolver nada. Isso tem que ser feito a médio e longo prazo, para a gente tentar minimizar esse problema e ao longo dos anos até corrigir para que os atletas brasileiros não tenham essa estabilidade, coisa que a gente não vê acontecer nos americanos ou nos europeus, ou muito pouco vê acontecer isso, que chega como favorito e por uma instabilidade emocional perde. Se é uma característica também do povo brasileiro, de ser mais passional, tal, a gente tem que amenizar isso no caso de atletas. Muito obrigado, acompanhe sempre os nossos vídeos e te espero aqui no próximo.